O regime jurídico do Registro Central de Beneficiários Efetivos já entrou em vigor na sua plenitude? Já foi plenamente aplicado? Doutor João Nóbrega, por favor. O regime sofre alterações e tem sido dinâmicas, e o artigo 9º desta nova lei que altera a lei de branqueamento de capitais também altera o regime jurídico aqui do Registro Central do Beneficiário Efetivo. Não sei se a pergunta era saber se já reflete aqui ou não, em termos se era saber se esta nova lei se tem influência. A resposta é sim, entra em vigor passado 90 dias. Para as imobiliárias, considera-se que a relação de negócio inicia na assinatura do contrato de mediação imobiliária? Não, a relação de negócio depende de lá está. Se o cliente veio trazido pela mediadora ou não, não é? Se for trazido pela mediadora, a partir do momento que o mesmo é apresentado, aí começa a relação. Deixem-me só dar nota de dois esclarecimentos que julgo que são relevantes. Um primeiro tem a ver com aquilo que o Dr. Setúbal também já referiu há instantes, e uma questão que levantou também muita polémica, tinha a ver com, bom, havendo o mesmo negócio com várias entidades, quais são, nomeadamente para efeitos do artigo 46 e a obrigação de comunicação, nomeadamente aqui ao INPIC, quais são as entidades que têm esse dever. As entidades, e o INPIC já esclareceu isso, são todas, sendo certo que, e julgo que também era outra pergunta, havendo duas mediadoras, ou seja, do buy-side e do sell-side, naturalmente nesse caso basta cada uma delas tem a obrigação de identificar o respectivo lado que está, digamos, a patrocinar. Ou seja, vai identificar como compra e a outra vai identificar como venda, mas os elementos e a obrigação de comunicação, digamos, impendem, são ambas, e ao próprio vendedor. Portanto, essa aí não há dúvidas nenhumas, porque o INPIC já se pronunciou. Outra questão que estava aí colocada por uma participante relativamente a algum tipo de transações ou aquisições, como eu também referi na minha exposição, que não estão sujeitas a resposta, nomeadamente os leilões, a resposta confirme que não se encontram sujeitas aos deveres de comunicação. Não se encontram sujeitas, vou dar vários exemplos, contratos de promessa, compra e venda, tudo o que tem a ver com expropriações, com execuções, sejam fiscais, as compras e vendas particulares que tenham tido origem em processo de ação judicial, portanto, indicadas pelo Tribunal Judicial, portanto, todas essas operações não se encontram sujeitas. Ao contrário, por exemplo, uma que não está taxativamente, mas que se encontra sujeita na perspectiva do INPIC, são as dações. As dações em pagamento devem ser preenchidas e identificadas, não só o valor e também as partes. Outra questão que também muitas das vezes é suscitada tem a ver com as locações financeiras. A locação financeira por si só não, mas havendo uma mediação que tenha tido a intervenção e havendo depois essa compra, deve identificar. Ok? Essa recolha, repare, vamos partir do pressuposto no seu exemplo que uma promotora que está interessada em alienar um determinado projeto imobiliário que está na sua esfera, contacta e assina consigo um contrato de mediação. A partir desse momento, a relação iniciou-se. E a partir desse momento deve conhecer e tem que fazer a recolha de quem é, digamos, desde logo, esse mesmo promotor. Depois, se essa angariação na obtenção de clientes, terá que fazê-la também, naturalmente, para efeitos da identificação da contraparte. Não, são duas coisas distintas, como identificou. Uma coisa é o início da relação do negócio, outra coisa é a transação. E outra coisa são os deveres de comunicação. Como entidade sujeita, as empresas de mediação imobiliária devem conhecer os seus clientes. E para seus conhecimentos têm que dar cabal cumprimento àquilo que são os deveres sobre a identificação e diligência. Ponto. A partir daí. Depois, não sabemos, lá está, por isso é que isto é a priori, não se esqueçam o que estamos a fazer. E se ponderar, por exemplo, deveres de recusa, deveres de exame, deveres de abstenção, pressupõe tudo deveres para o quê? Prevenir aquilo que pode ser a prática ou a participação num crime de branqueamento de capitais. Então, independentemente, mas repare numa coisa, tentei ou procurei ao longo da minha exposição dar nota que
tudo isto tem que ser enquadrado relativamente em matérias do tal e de acordo com o princípio do risk-based approach. Se eu tiver um cliente português que está a comprar um apartamento a uma entidade do Estado, por exemplo, ou seja, estando com condições objetivas, elementos objetivos que me digam que estamos perante um risco reduzido, naturalmente, e a própria lei refere isso, que eu posso começar um negócio sem ter ainda terminado aquilo que é os meus deveres de identificação e diligência. Devem ser concluídos antes, naturalmente, da transação, e há um marco que eu considero muito importante, e referiu aí bem, que é o contrato de promessa. Portanto, diria que, em termos gerais, a data do contrato de promessa, sem prejuízo dos contratos de promessa não serem objeto de comunicação para o INPIC, mas é o momento em que determina, por um lado, o primeiro fluxo financeiro, sem prejuízo da reserva, 10, 15 mil euros possa acontecer, mas aí é o marco, por um lado, que começam a criar-se direitos e obrigações na esfera de ambas as partes e, digamos, é aquilo que é o compromisso e a vontade delas de virem mais à frente celebrar um negócio, digamos, concluir o tal negócio prometido. O que é que poderá acontecer? Imagine que da recolha que foi feita e um espaço temporal que medeia entre o contrato de promessa e a escritura, vem ao conhecimento das entidades sujeitas outros elementos que possam, porventura, aumentar o risco, digamos, de uma prática de branqueamento de capitais. Aí, naturalmente, pode haver, e aí não estou a falar das mediadoras, mas a mediadora faz essa identificação, mas e mais do lado do vendedor-comprador, deve haver um dever de recusa ou então da abstenção de concluir o negócio. Mas para as mediadoras, para mim é claro, a partir do momento que assinam um contrato de prestação de serviços de iniciação imobiliária em que se propõe ir encontrar um comprador para aquilo, tem que saber quem é o seu cliente. Ok, pronto. Porque, repare, é esse facto que vai ser gerador também de tudo aquilo que tem a ver com não só as remunerações e obrigações de cada parte e estando aí em causa uma atividade imobiliária em que a mediadora também vai participar, nomeadamente na angariação do cliente, deve saber naturalmente quem é, ou da contraparte deve saber primeiro quem é o seu cliente. Porque, repare, Doutor, a maior parte das vezes, uma das formas que se possa fazer para efeitos de branqueamento de capitais, a modalidade de suspeita, é precisamente conseguir também colocar, digamos, transferir para a esfera da mediadora essa mesma pesquisa, essas mesmas relações. Isto está tudo feito para que haja contributos dos vários intervenientes, por forma a reduzir e a prevenir, digamos, o risco. Aí não há dúvida nenhuma. Vou dar um exemplo agora com sociedades financeiras. Até um ofício que foi emitido pela CMVM, havia muita dúvida, e antes de haver um esclarecimento cabal, que as entidades, sendo entidades imobiliárias para efeitos do regulamento, o facto das entidades financeiras estarem sujeitas ao crivo e à fiscalização da CMVM, havia a dúvida, quando isto não ficou perfeitamente identificado, quais eram todos os deveres que impendiam sobre as mesmas. E a verdade é que há muitos deveres e cumprimentos que, como eu referi na minha apresentação, por exemplo, a comunicação ao INPIC do responsável de cumprimento normativo, por exemplo, para uma entidade financeira, é opcional. Diz as boas práticas que eu devo fazer, mas é opcional. Enquanto para a CMVM, naturalmente, não é. Posso obter ou utilizar os documentos que o outro mediador que está do buy-side ou do lado inverso já utilizou. Lá está, as boas práticas dizem que essa recolha deve ser feita por forma a garantir não só o dever de análise que impende sobre a entidade sujeita, neste caso a mediadora, e também para o cumprimento das outras normas, nomeadamente proteção de dados e por aí fora. Portanto, a boa prática é que realmente haja essa recolha própria e essa sindicância própria, não é? Porque, repare, isso era o que se usava no passado. O branqueamento de capitais, as pessoas tendiam a baixar a guarda porque diziam, bom, a pessoa já abriu conta cá em Portugal. Ou seja, já passou pelo escrutínio de um determinado banco, já estou, digamos, dispensado de fazer o resto da minha análise. E não é verdade, e vemos que muitas das vezes, e mesmo no nosso sistema financeiro, tivemos problemas já com o branqueamento de capitais, isso é um conhecimento público, e as pessoas já estavam, digamos aqui, dessa também a dificuldade deste fenómeno, já estavam, digamos, no circuito. Repare, no negócio imobiliário, imagina um negócio imobiliário em que pressupõe, imagina, ou abertura de conta, transferências de pagamentos, um eventual financiamento, a intervenção de uma medida imobiliária por cada um dos lados,
advogados, consultores, repare, e não é por esse facto que estão as entidades, digamos, ou que se podem demitir, daquilo são os deveres. O que dá, e isso pode ser registado e dá um conforto adicional, e eu vou dizer, mesmo entidades financeiras já o fizemos, é pedir declarações aos bancos, na medida do estritamente viável naquilo que tem a ver com os deveres de sigilo profissional, de emitirem declarações relativamente à credibilidade do cliente e que tem fundos, sem ter que identificá-los, como se fosse uma espécie de quase uma carta conforto. Isto é possível, muitas das vezes, naquilo que é chamado os elementos, digamos, adicionais e complementares para a identificação e diligência do cliente. Agora, se me disser, na prática, imagine, isso é a mesma coisa que dizer uma operação que envolva 2, 3 bancos sobre o mesmo imóvel. Está algum deles dispensado porque o outro já fez e está debaixo do mesmo quadro, do mesmo chapéu de obrigações? Um banco de primeira linha em Portugal não pode confiar no trabalho que o outro fez? A questão é que a lei entendeu que não é dispensa, digamos, o facto de estarem outros intervenientes. Se houvesse uma previsão expressa nesse sentido, então poderíamos dizer que sim. Se me disser na prática é uma redundância, também posso admitir que em termos práticos possa haver, mas de facto, digamos aqui, houve da parte do legislador, se calhar, um ensejo de ser mais geloso e mais vale prevenir que remediar. Julgo que terá sido isso. Tem duas questões. Isso é aplicável para as sociedades financeiras. Naturalmente, a questão está mais detalhada e a CMVM publicou mesmo anexo com todas essas informações, mas no caso que está a dizer, a resposta é afirmativa, tem que fazer o relatório, tem que identificar exatamente isso, quer dizer, que não foram detectadas durante aquele exercício quaisquer questões ou irregularidades face ao incumprimento do quadro regulamentar aplicável, mas tem que dizer também, e aí também é obrigatório, a identificação dos canais, tem que se identificar os canais da estrutura para efeitos dessas mesmas comunicações. Ou seja, identifica-se para as sociedades financeiras, isto está tabelado e os campos parametrizados o que é que deve incluir. Para as outras não financeiras, o relatório dirá, fala da estrutura, fala da identificação, fala do responsável do controle normativo, refere os meios de comunicação que estão no seio que a empresa adotou e depois diz que não houve nada, digamos, a reportar. E pronto, e em síntese será um pouco à volta disto. Portanto, mas isso é uma prática corrente em tudo o que são relatórios anuais. Os relatórios de controle interno dizem a mesma coisa, no fundo identificam, fazem uma síntese daquilo que foi aquela atividade e, naturalmente, para todos os irregularidades ou erros detectados, devem considerar a avaliação desses mesmos erros, identificar o impacto que teve e as medidas corretivas. Portanto, sempre que houver algo a analisar, tem que se identificar isso. É claro que, veja o que estão, isso também acontece em tudo que são relatórios anuais, seja para o branqueamento de capitais, seja para controle interno, seja para outras matérias. Imagino o que é, eu identifico no relatório algo que depois fica espelhado que não cumpri lá atrás com um dever de comunicação. Portanto, aí é que geralmente as pessoas ou as entidades ficam com um bocado mais apreensivas no sentido da coerência de uma coisa e outra. Mas as boas práticas, senão também não faria sentido nenhum, o propósito destes relatórios é precisamente dar a conhecer às entidades setoriais aquilo que são as imperfeições e aquilo que deve ser detectado ou corrigido. E depois fazer essa monitorização. Obrigado, foi um gosto. Uma nota final e agradecer-lhe do coração ter connosco, foi um gosto e sempre um prazer colaborar com as partes e discursos. A Cláudia sabe que é recíproco, esperemos que da próxima vez possa ser já presencial. Gosto mais de andar, como a Cláudia sabe, não gosto nada de fazer estas posições sentado, muito menos aqui em frente a uma câmara, mas pronto, sendo aquilo que nos temos que adaptar, eu diria em jeito de remate final, que realmente estas matérias são cada vez mais importantes, sempre o foram, mas atualmente as pessoas devem ter essa consciência, daí a importância da divulgação deste tipo também de conferências, por um lado do conhecimento de todas estas regras, mas que isto no fundo não é, e agora vamos lembrar aqui de um artigo do colega meu, não é para inglês ver e é mesmo para adotar, porque temos de ter consciência que todos somos responsáveis e todos podemos participar naquilo que é esta prevenção e o principal propósito, porque é que estas legislações existam. Pegando numa das palavras daqui de uma participante nossa, é verdade que a adequação
de todos estes meios e o cumprimento de todos estes deveres levanta outras questões de ordem prática, e nós sabemos que então em períodos de crise, sem prejuízo da redução daquilo que é a atividade, mas que as pessoas têm que investir um pouco nestas estruturas. Nós tínhamos um modelo e, sobretudo, o que se procurou, e isso é uma nota que eu acho que é importante, o que se procurou com esta legislação e esta regulamentação foi também nivelar um bocadinho aquilo que era o grande fosso e tentar esbater um pouco a diferença que havia para as entidades financeiras reguladas, tudo o que são instituições reguladas, em face daquilo que eram as não reguladas, e neste caso as não financeiras. Realmente havia uma desproporção grande, sendo certo que nos atos materiais podíamos estar a falar da mesma atividade ou do mesmo imóvel, da mesma compra e venda. E isso é importante, que não pode, em função também só da dimensão, da natureza, digamos, subjetiva dos intervenientes, poder haver uma decalagem tão grande. Portanto, aqui há um reforço, naturalmente que não há dogmas, isto é para ser levado a sério, com profissionalismo, e que os players têm que se adaptar, mas também respeitando sempre, e sobretudo para aqueles que estão a assistir-nos, que sejam advogados, consultores, contabilistas, ter também a noção que deve haver bom senso e deve haver, sobretudo, a capacidade de exame e a prova dessa mesma capacidade, porque podem vir a ser questionados, e mesmo para os seus clientes. Portanto, a lógica continua a ser a preventiva e não a posteriori tentar justificar. Portanto, esta era aquela questão. Não é só cá em Portugal, é em todo o mundo, e acho que todos contribuímos para um bem comum se estivermos melhor apetrechados, e sendo este um paradigma que não conseguimos sair, aqueles que estarão e que se dotarão de uma maior competência e especialização nisso, naturalmente também farão melhores negócios, com certeza. Portanto, esta era a minha mensagem, e agradecer desde logo a todos, não só a debate e discurso, aos meus colegas de painel e a todos aqueles que tiveram a oportunidade de participar. Luz Soares, por favor, uma nota final, e muito obrigada mais uma vez. Depois das palavras brilhantes do meu colega, do Dr. João Nóbrega, queria apenas sublinhar que este quadro legal, que é constituído não só pelo artigo 368 do Código Penal, mas também pela Lei 83/2017, é sobretudo exigente para todos os operadores, para todos os intervenientes e para, normalmente, e sobretudo para todas as entidades obrigadas. Precisamente por isso é também necessário que essas entidades obrigadas e que esses intervenientes tenham um conhecimento profundo dessa legislação que é dinâmica, que teve agora mesmo mais uma alteração e que por isso exige um conhecimento também ele dinâmico e também ele presente. Nesse sentido também lança aqui o desafio, até à própria debate e discursos, de podermos também fazer uma formação posterior em que possamos analisar estas novas alterações da Lei 58/2020, que para lá de superar fragilidades lança também, e como o Dr. João Nóbrega e o Dr. Subtil referiram, e como eu também tentei sublinhar, novos desafios e novos problemas. E aqui estaremos, como sempre, com o nosso contributo para tentar dar resposta a esses mesmos desafios. De resto, agradecer mais uma vez ao debate e discursos toda a disponibilidade, toda a simpatia, e voltamos a encontrar certamente numa outra formação no futuro. Muito obrigado. Obrigada, doutor, foi um gosto. Doutor António Raposo Subtil, estimado doutor, uma nota final, por favor. O trabalho de debate e discurso na divulgação destas matérias e na disponibilidade que tem para que todos possamos partilhar conhecimento. Estamos disponíveis, como sempre, para outras iniciativas na sequência daquilo que o João Luz Soares referiu e sobretudo, para dar, digamos assim, o peso que o João Nóbrega deu a estas matérias, um peso no plano teórico muito profundo e de enquadramento geral da atividade, porque mais do que ler a lei, nós temos que aplicar a lei a uma realidade, a factos, a operações complexas que triangulam entre a parte financeira, a parte de imobiliária pura e a parte da comercialização. Eu penso que o João Nóbrega, vindo dentro das suas competências do imobiliário, mostrou que é possível abraçar e verificar essas competências e agora, num segundo momento, com o manual dos procedimentos, se nós viermos a fazer essa formação com as atualizações da lei de agosto, seguramente que nós estaremos mais aptos a fazer mais e a dar a conhecer mais essas matérias com a participação de debates de discurso. Por isso, Cláudia, parabéns.